Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu estou muito alegre. Nós estamos chegando aí a quase 200 pessoas. Então eu louvo a Deus porque o número de pessoas interessadas no conteúdo que eu tenho trazido aqui, ele tem aumentado. Eu quero louvar a Deus também pela oportunidade que eu estou tendo ao longo dessa semana de ministrar um curso sobre aconselhamento centrado no Evangelho. É um resumo de um curso que eu tenho. Hoje, em especial, eu gostaria de compartilhar com vocês o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E o meu objetivo hoje é um objetivo que visa ajudar você a corrigir, se porventura você está tendo esse problema, de leitura e interpretação das Escrituras. Ao meu ver, se você não foi educado corretamente para ler as Escrituras, você vai ter problema em meditar nelas. Consequentemente, você também vai ter outro problema: esperar alguma coisa de Deus que Ele não prometeu, ou acreditar em alguma coisa, ou deixar de acreditar em alguma coisa relacionada ao nosso Deus, que seria de grande valor para o seu coração e com certeza edificaria muito a sua vida. Então eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para duas coisas e mostrar de forma bem prática como os dois conselhos que eu vou te dar hoje podem ajudar bastante na sua leitura da Escritura. Bem, o capítulo 15 de Lucas é um momento muito interessante. O Senhor Jesus está sentado com publicanos e pecadores. Os publicanos eram os judeus que trabalhavam para o Império Romano. E os pecadores, essa designação é muito ampla, mas de forma mais popular eram pessoas que, mesmo sendo judeus, não mantinham uma relação com o templo, não mantinham uma relação de devocionalidade, né? Seriam aquelas pessoas na nossa cultura que não têm nenhum interesse pela Bíblia, por ir à igreja, no nosso caso, protestantes. Então, seriam os pecadores. E também, às vezes, usando essa designação, eram pessoas com comportamentos socialmente escandalosos. Então, a designação pecador é muito ampla. Mas a verdade é que Jesus estava sentado com essas pessoas. Essas pessoas estavam ouvindo Cristo, conversando com Ele. Até que aparecem dois grupos, né? Aparecem os mestres, os fariseus, os mestres da lei, né? E nós temos aqui os escribas também, ou seja, aparecem duas pessoas proeminentes naquela cultura por aquilo que faziam, né? Um interpretava a lei, o outro tinha a responsabilidade de escrever, de copilar os manuscritos. Então havia um certo status nesses grupos, né? Naquela cultura religiosa. Bem, essas pessoas fazem um comentário sobre Cristo e a expressão dele é meio desdenhosa. E por causa disso, por eles terem visto esse cenário e emitido uma opinião, o Senhor Jesus resolve contar 3 parábolas. Ele fala a parábola do pastor que vai em busca de uma ovelha, de uma mulher que vai em busca de uma moeda e de um pai que vai em busca dos seus filhos. Quando Jesus conta essas histórias têm por objetivo tratar daquele assunto, porque se você olhar bem, o verso de número 3 do capítulo 15, nós temos o conectivo. Então Jesus lhes contou esta parábola. Na verdade, Jesus conta uma parábola que tem 3 cenas. É exatamente porque ele quer enfatizar muito aquele momento e aproveitá-lo para corrigir uma visão distorcida que aquelas pessoas com familiaridade da lei, mas, ao que tudo indica, um distanciamento do objetivo
maior de Deus, que sempre foi uma relação com Ele e, consequentemente, uma relação correta com o próximo. Então, preste atenção agora, porque isso é muito importante. Na nossa leitura das Escrituras, principalmente nesta época rápida, uma época de muita correria, o que está acontecendo? Pessoas estão tratando a Bíblia como um manual, como um livro que revela peças de uma engrenagem, em busca de segredos, em busca de esquemas, quando na verdade a Bíblia não se propõe a isso. Qual é o objetivo primário da Escritura? Revelar Deus. Esse é o objetivo primário. Então, estudar as Escrituras é para ter acesso a Deus e a sua grande história, a narrativa de Deus, a história de Deus. Ao estudar a história de Deus, nós vamos, obviamente, conhecer a nossa história, ter uma visão clara a respeito de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e onde nós nos encontramos nessa grande história de Deus, onde nós estamos. Então, quando eu leio a Bíblia, eu conheço Deus e, ao conhecer essa história, eu também tenho acesso à minha história. Eu tenho, por exemplo, explicações do porquê eu sinto o que sinto, porque eu faço o que faço, porque eu tenho saudade de um lugar que eu nunca estive, porque eu me sinto às vezes com um sentimento de orfandade, parece que eu não estou em casa. Isso tudo a Bíblia vai explicar. E a Bíblia vai explicar também por que eu estou buscando isso em outros lugares. Isso é fantástico, mostrando esse processo idolátrico que todo coração experimenta. Bem, quando Jesus conta essa história, você tendo isso em mente, fica claro de que aquelas pessoas que não estão percebendo quem é Cristo estão cegas por uma razão muito clássica. A Bíblia mostra que se você não nasce de novo, Jesus é apenas um personagem histórico. Jesus é apenas um intruso ali no ambiente, querendo atrapalhar, inclusive, uma sociedade religiosa que já estava organizada. Então, sem uma visão acerca de quem é você, você realmente não sabe por que você não se identifica com Cristo. Só que a Bíblia vai nos explicar. A Bíblia vai mostrar que a minha visão, assim como no capítulo 3 de João, por exemplo, fica claro lá que Nicodemos não conseguia saber quem é Jesus, ao ponto de comparar-se a ele. Sabemos que és mestre. Nicodemos era mestre. Olha a expressão dele. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos não fala que Jesus era Deus. É por isso que Jesus vai dizer a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver. Então, quem não pode ver, logo não pode entender, muito menos compreender e muito menos ainda reconhecer e adorar. Então, preste atenção, ao ler essa história, eu tenho essa explicação. Logo, eu não posso pegar essa historinha, separá-la e olhar ela como uma história de pessoas proativas. Vou dar uma palestra sobre proatividade. Vou falar aprendendo proatividade com um pastor, uma mulher e um pai. A Bíblia não está ensinando isso, você não pode fazer isso com o texto. O que a Bíblia está mostrando aqui para nós é que, assim como o pastor, assim como a mulher e assim como o pai, quando se perde alguma coisa, vai atrás. Deus fez isso comigo e com você. Nós nos perdemos no Éden. A partir do capítulo 3 do livro de Gênesis, verso 6, acaba toda aquela harmonia que nós encontramos no capítulo 1 e no capítulo 2. Logo, você está perdido. Só que a Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Bem, eu gostaria muito que você, então, todas as vezes que abrisse a Bíblia, olhasse para ela, você percebesse que a Bíblia está dizendo porque que nós temos dificuldade de perceber a Deus, e também a Bíblia sempre está mostrando como Deus está interessado em salvar essa pessoa que está perdida. E Ele o faz enviando Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Então, a palavra de hoje é: aprenda a ler a Bíblia. Não use a Bíblia para ela ecoar apenas desejos do seu coração. Ok?
ok? Deus te abençoe.